de trabalho em favor do meio ambiente e do homem da canastra. Nós trouxemos a discussão para o Congresso, para a Casa do Povo, para a Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Finanças e Tributação e de Agricultura. Muito bem. O novo projeto, ele eleva a área do parque de 70 mil hectares para 154 mil hectares na figura moderna, e esse projeto foi feito a 20 mãos, inclusive com a Casa Civil, com o Dr. Johansen, com o IBAMA, com toda a discussão ampla, que eu não preciso dizer aos senhores, que o deputado Gabeira também não faria de forma diferente. Passou-se uma semana de helicóptero voando, fotografando, vendo os limites da Serra da Canastra. Como resultado de um trabalho contínuo de representação política e em parceria com prefeitos, vereadores, lideranças e moradores da Serra da Canastra, foram aprovados na Câmara dos Deputados 2 projetos de lei de autoria do deputado Carlos Melles, que buscam a harmonia entre a atividade humana e a proteção ambiental na canastra. O projeto de lei 1448/07 altera os limites do Parque da Serra da Canastra com o objetivo de reduzir os conflitos na região. E o projeto-lei 1517/07 cria a Área de Proteção Ambiental, APA, com a finalidade de proteger o entorno do parque. Os 2 projetos de lei propõem uma área de 150 mil hectares de unidade de proteção permanente para o parque, bem maior do que os 71.500 hectares atuais. Somando-se mais 47.500 hectares de área de proteção ambiental, no final das contas, o parque terá uma área efetiva de 197.796 hectares. Como defensor do homem da canastra, o deputado Carlos Melles foi incansável na busca de soluções e, após diversas reuniões, o governo federal criou o Grupo de Trabalho Interministerial, GTI, para estudar o caso. Como o assunto não encontrou consenso dentro do GTI, foram criados os 2 projetos de lei de autoria do deputado federal Carlos Melles, DEM Minas Gerais e outros parlamentares de Minas. Sob a relatoria do deputado e ambientalista Fernando Gabeira, na Comissão de Meio Ambiente, as propostas foram debatidas e os projetos ganharam ampla discussão entre Executivo, Legislativo e a sociedade civil organizada, criando um ambiente favorável e sacramentando a legitimidade da defesa do homem da canastra. O deputado Carlos Melles mantém-se atento e articulado no acompanhamento dos projetos de lei que agora seguiram para o Senado. Agora acompanhe a história de trabalho em favor do meio ambiente e do homem da canastra. 24 de maio de 2005. Reunião com prefeitos, ambientalistas e produtores da Serra da Canastra aprova a proposta de Melles para realizar audiência pública em Brasília. 10 de agosto de 2005. Carlos Melles solicitou à Advocacia Geral da União estudo visando a ação de correção do novo plano de manejo. 18 de agosto de 2005. Mais de 200 pessoas da região da Canastra foram a Brasília participar de audiência pública proposta por Melles. Há uma clara evidência da sociedade que, ideologicamente, o Brasil passa ou passava por um momento de olhos vedados sobre a questão ambiental. Pela seriedade, pela amplitude da discussão que fizemos, e ninguém mais do que nós, que vivemos, todos esses que são autores da região, discutimos várias vezes lá, estamos atendendo sim os anseios do povo brasileiro e preservando o meio ambiente. 29 de setembro de 2005. A luta de sensibilização para a questão do Parque da Serra da Canastra é apresentada à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 2 de novembro de 2005. Os deputados Carlos Melles e Fernando Gabeira visitam a região da Canastra, a fim de conhecer in loco aspectos ambientais, sociais e econômicos. O objetivo é exatamente visitar o parque, visitar a serra no conjunto e tentar, junto com a população daqui, redesenhar o parque para que ele funcione melhor. Esse parque foi desenhado num momento em que não havia muito debate. Um momento em que os parques eram feitos praticamente de cima para baixo. Na verdade, o que nos assustou é que a área preservada está pior do que a área não preservada.
o IBAMA não tem recursos para manter o parque. Nossa intenção é conhecer todo esse ambiente, avaliar, fotografar, filmar, conhecer, conversar com todos, para que na verdade a gente tenha uma visão real, porque desapropriar é uma coisa relativamente simples, depende de uma canetada. Para manter o parque é muito difícil. 15 de dezembro de 2005. O governador Aécio Neves recebeu uma comitiva de lideranças do Parque da Canastra, atendendo o pedido do deputado Carlos Melles. 14 de fevereiro de 2006. Nova audiência foi realizada com a ministra Marina Silva para discutir a situação do Parque da Canastra. 9 de junho de 2006. Governo criou o GTI, Grupo de Trabalho Interministerial, com o objetivo de analisar a situação da canastra e emitir um relatório propondo ações. Maio de 2007. Por falta de consenso no GTI, os deputados Melles e Gabeira decidiram, em acordo com os coordenadores do grupo, apresentar projeto de lei para definir a situação. 28 de junho de 2007. Melles apresentou o projeto-lei 1448/07 em 28 de junho de 2007, que altera os limites do parque com o objetivo de reduzir os conflitos fundiários na região. 5 de julho de 2007. O deputado propôs outro projeto-lei 1517/07, que cria a área de proteção ambiental da Serra da Canastra, com a finalidade de proteger o entorno do parque. 29 de outubro de 2008. Foram aprovados por unanimidade os 2 projetos-leis na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 3 de março de 2010. Melles apresentou também o projeto-lei que cria o Monumento Natural do Rio Samburá, nascente geográfica do Rio São Francisco. Paz, meus senhores. O parque que foi criado para defender a nascente do São Francisco, os 200 mil hectares, que não era 200, que ficou 70, e nem os 200 e nem os 70 tem a área de preservação da nascente do Rio São Francisco, que é um projeto nosso agora, que é do Rio Samburá, que vem agora preservar realmente a nascente do São Francisco. 9 de junho de 2010. Aprovação dos projetos de lei pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A luta não foi fácil. Já quero comunicar à Casa que vou recorrer da decisão para que no plenário aí sim se possa discutir o mérito novamente da questão. Então não vou pedir, me coloco contra e não vou pedir verificação de voto. O projeto de lei de autoria do deputado Carlos Melles, e relatado pelo nobre deputado João Magalhães, ele é sobretudo justo e sobretudo vem na defesa dos interesses da nacionalidade. Eu havia sido convencido por alguns argumentos a ser contrário ao projeto, mas após ouvir as ponderações do eminente deputado Carlos Melles, reforçadas pelas manifestações do deputado Panúzio, estou convencido a ser favorável. Muito obrigado. Há uma clara evidência da sociedade que ideologicamente o Brasil passa ou passava por um momento de olhos vedados sobre a questão ambiental. Hoje a discussão se democratizou, como foi aqui na Serra da Canastra. Na medida em que houve a democratização, a transparência da decisão, tanto é que o decreto é de deputados de todos os partidos, plural, PPS, PSDB, PT, Democratas e o relator do Partido Verde. Por isso eu queria esclarecer aos senhores. 14 de julho. Os projetos foram encaminhados ao Senado e estão sendo acompanhados de perto pelo deputado Carlos Melles. Deputado Federal Carlos Melles. Uma história de trabalho em favor do meio ambiente e do homem da canastra.